Boa noite a todos. Mais uma noite de encontro com o professor Walter de Andrade, projeto Iniciação. Boa noite, sábado de carnaval, né, professor? Que todos tenham a vibração avatárica nesse sábado de lua nova. Sol em Aquário. Boa noite a todos. É com você, Gilberto. Olá, boa noite, sejam bem-vindos. Estamos ao vivo aqui nesse sábado à noite para mais um projeto de iniciação, sábado de carnaval número 92, né? Olha que maravilha, em pleno carnaval. Estamos aqui a todo vapor, com o nosso bloco aqui, né? Nosso bloco de foliões aqui. O professor está aí com a corda toda. Boa noite, professor. Boa noite, meu irmão Gilberto Catira, meu irmão Carlos Nascimento, Eduardo, Daniela, todos os irmãos que estão presentes aqui no nosso encontro, nosso projeto de iniciação, nosso programa semanal, né? E como dizemos, esse encontro é destinado a dar a base filosófica e iniciática para aqueles que pretendem seguir o caminho da iniciação. Sendo que o caminho da iniciação, né, o projeto de iniciação, é o projeto mais importante que uma pessoa tem para desenvolver na vida, né? A base do nosso encontro aqui, nosso programa, é justamente os trabalhos iniciáticos de Helena Petrovna Blavatsky, pela Teosofia, e os trabalhos iniciáticos do professor, nosso augusto mestre, professor Henrique José de Souza, e, evidentemente, utilizando todos os ensinamentos dos grandes instrutores da humanidade através dos tempos e das civilizações. O objetivo é a síntese do conhecimento, a fim de propiciar aos pretendentes ao caminho da iniciação informações e valores importantes a respeito desse assunto todo e para essa finalidade, né? O encontro visa também propiciar ao participante que já esteja no caminho da iniciação a possibilidade de repensar tudo aquilo que foi aprendido e receber indicações para novas reflexões a respeito da sabedoria iniciática. Quer dizer, a pessoa aprende muita coisa, mas com o tempo é necessário reciclar esse conhecimento, porque o conhecimento é sempre dinâmico, né? Os horizontes vão se abrindo e a pessoa tem que ir reciclando o conhecimento, porque é necessário. O conhecimento não é assim, é um só e adquiriu é ponto final. Não, o conhecimento vai assim ampliando, novas possibilidades vão acontecendo, então é necessária essa reciclagem do conhecimento sempre, né? Outra finalidade do encontro é propiciar a reflexão a respeito do momento evolutivo que a humanidade está vivenciando neste início do século XXI, início da era de Aquários. Sempre lembrando que o nosso mestre, o professor Henrique José de Souza, ele dá uma data para o início da nova civilização no mundo, né? Que é justamente o ano 3005. A pessoa pode pensar assim, puxa, 3005, falta 1000 anos ainda, né? O que eu posso fazer? Aí que está o problema. Não é questão de pensar em 1000 anos, o trabalho é já. O tempo não existe, o tempo é maia. O tempo, vamos dizer, ciência iniciática das idades. O tempo é zero, é o aqui e agora. Então, o aqui e agora é trabalhar pela nova civilização. Então, não é questão de 1000 anos ou 10.000 anos, não. A questão é trabalhar já. Então, nós temos que, no processo iniciático, adquirimos conhecimento através do autoconhecimento e colaborarmos com a obra do Eterno na face da Terra, justamente para transformar a Terra numa nova civilização e, como está se falando hoje, entrarmos numa quinta dimensão, levar a Terra para uma quinta dimensão. Muito bem. É importante também salientar que está começando em todo o país, né, o curso peregrino, que é a porta de entrada para o grau, para a iniciação na eubiose. Cada um pode escolher a escola que quiser para fazer a sua iniciação. Mas nós, do nosso ponto de vista, na nossa opinião, nós convidamos aqui aqueles que quiserem fazer a sua iniciação, que faça na Sociedade Brasileira de Eubiose, né, fundada pelo professor Henrique José de Souza. O primeiro grau é o grau peregrino. Ele está começando em vários departamentos. Agora, alguns já começaram em janeiro, em alguns departamentos,
Outros estão começando em fevereiro, outros em março, né? Então, cada departamento tem a sua época específica para começar o grau peregrino. Na verdade, o grau peregrino é o primeiro grau de entrada da pessoa no caminho da iniciação na eubiose. São 5 graus. O primeiro grau é o peregrino. Depois tem mais 4 graus. Totalizando os 5 graus, a pessoa tem a possibilidade de tornar-se membro efetivo da Sociedade Brasileira de Eubiose. Tornando-se membro efetivo da eubiose, então o que acontece? A pessoa pode participar de todos os eventos da eubiose, né? Palestras internas e externas, ritualísticas, encontros, todos os trabalhos que a eubiose desenvolve, né? E, principalmente, a pessoa tem a possibilidade de ler as revelações do augusto mestre professor Henrique de Souza, que se encontram nos departamentos, e isso aí são milhares de páginas que a pessoa pode ler. É um conhecimento extraordinário. Como que a pessoa pode fazer para iniciar o grau peregrino? É muito simples. É só entrar num instrumento de busca na internet, né? Qualquer caminho de busca na internet e procurar o site da eubiose. Colocar no busca lá, Sociedade Brasileira de Eubiose. Vai aparecer o site da eubiose, a pessoa entra e lá no site ela vai encontrar um lugarzinho onde ela, clicando o botão, vai dar justamente, vai mencionar todos os departamentos que existem em muitas cidades no Brasil e no exterior. Então, a pessoa entra em contato com esse departamento, né? Ali no site é dado o e-mail, o endereço, o telefone, tudo que é necessário para que a pessoa entre em contato. A pessoa entra em contato e vê justamente o departamento que mais lhe convier, né? É claro que o que lhe convém mais é aquele que é perto, na sua cidade ou perto da sua cidade, né? Faz a sua inscrição e começa o curso, né? Justamente o curso do seu projeto de iniciação na Sociedade Brasileira de Eubiose. Então, sejam todos aqueles que vierem, serão bem-vindos nesse trabalho maravilhoso de autoconhecimento. Muito bem. Então, vamos aqui, o nosso programa divide-se em 3 partes atualmente, né? Uma parte inicial, onde nós fazemos meditações a respeito de muitos conhecimentos referentes à ciência inicial das idades. Na segunda parte, nós falamos atualmente a respeito de antropogênese, vamos seguindo, né? E na terceira parte, nós abrimos para uma conversa geral com todos os participantes que estão no encontro, né? Então, a pessoa pode fazer perguntas, pode emitir a sua opinião, emitir seus pareceres, etc. Isso na terceira parte do nosso encontro. Muito bem. Então, nós vamos começar aqui, já logo de início, nós vamos procurar aqui vamos procurar aqui o primeiro ponto do nosso encontro, né? Um momentinho só. Vamos nos localizar aqui. Isso aqui, já nos localizamos aqui justamente no assunto que nós vamos abordar inicialmente. O primeiro assunto que nós vamos abordar é um assunto bastante vasto, né? Muito grande, né? E o título é Planetas. O que são planetas, né? Na verdade, né? A astronomia dá definições a respeito desse corpo sideral, né? Desses corpos siderais que giram ao redor do Sol e em outros sistemas solares também estão sendo descobertos tais exoplanetas, né? São centenas de planetas já descobertos, né? E é claro que a quantidade deve ser enorme de planetas existentes no universo, né? Quantos bilhões e bilhões de sóis e bilhões de galáxias. Então, existem bilhões, trilhões, 4 trilhões, sei lá, de planetas, evidentemente, deve existir, né? Então, começamos dizendo que há um grande número de planetas, grandes ou pequenos, não descobertos ainda, porém cuja existência era conhecida dos antigos astrônomos. Todos eles adeptos, iniciados.
Apenas 7 de nossos planetas encontram-se tão intimamente relacionados com o nosso globo como se encontra com o Sol, com todos os corpos a ele submetidos em seu sistema. Os autores antigos enumeravam os planetas na seguinte ordem. Os antigos, hein? Lua, Mercúrio, Vênus, Sol, Marte, Júpiter e Saturno, contando o Sol como um planeta para fins exotéricos. É preciso lembrar que a Lua e o Sol são cada um substitutos para seu planeta secreto correspondente. De sua parte, os egípcios e os hindus dividiam seu dia em 4 porções, cada uma das quais se encontrava sob a proteção e o governo de um planeta. Veja a importância dos planetas já naquela época, naqueles tempos antigos, né? Com o tempo, cada um dos dias passou a ser chamado pelo nome do planeta, que regia a sua primeira parte, a manhã. Há 7 planetas principais ou primários, dos quais há 3 que hão de ficar inominados, que são as esferas dos 7 espíritos que neles residem. Todos os demais são mais planetoides do que verdadeiros planetas. Cada um dos planetas, dos quais só 7 eram verdadeiros planetas, ou melhor dizendo, todos os demais são planetoides do que verdadeiros planetas. Cada um dos planetas, dos quais só 7 eram chamados de sagrados, por serem regidos pelos regentes mais elevados dos deuses, é um setenário, como o é também a cadeia a que a nossa Terra pertence. Isso é dado pela doutrina secreta. Os princípios que animam os planetas e outros astros são os Anumim, da Kabbalah, os anjos das esferas, os espíritos planetários, que regem os destinos dos homens, que nascem sob uma ou outra de suas constelações. Todas as faculdades mentais, emocionais, psíquicas e espirituais são influenciadas pelas propriedades ocultas da escala das causas que emanam da hierarquia dos regentes espirituais dos planetas e não dos próprios planetas. Os planetas têm correspondência com os princípios humanos, com os metais, com os dias da semana, os sons e as cores. Assim, a Marte corresponde ao Kama Rupa, ao ferro, à terça-feira, a nota dó da escala musical e a cor vermelha. O Sol corresponde ao prana, ao ouro, ao domingo, a nota ré, a cor alaranjada. Mercúrio corresponde ao Budi, ao mercúrio, à quarta-feira, a nota mi e ao amarelo. Saturno corresponde ao Kama Manas, ao chumbo, ao sábado, a nota fá e ao verde. Júpiter corresponde ao invólucro áureo, ao estanho. A quinta-feira, a nota sol e a cor azul. Vênus corresponde ao Manas, ou mente superior, ao cobre. A quinta-feira, a nota lá e ao índigo. A lua corresponde ao Linga Sharira, a prata. A segunda-feira, a nota si e ao violeta. Então, a gente vê que cada planeta tem correspondência justamente com os dias da semana, com determinados elementos da natureza, né? Com as notas musicais e as cores, evidentemente. Né? É previsível e não tem qualquer relação com cor ou som, porque inclui a todos. Ou melhor, repetindo, é preciso notar que o Atman, procedendo do Sol espiritual, não corresponde a nenhum planeta visível e não tem qualquer relação com cor ou som, porque inclui a todos. Nos primeiros séculos do cristianismo, eram admitidas como coisa normal as boas ou más influências planetárias, como provam de modo incontestável certas tábuas astrológicas, onde estavam assinalados os bons e maus presságios, correspondentes a cada hora do dia e da noite. Tábuas que figuravam nos livros compostos para uso dos fiéis. Na igreja dos Ermatani de Pádua,
né, estão representados 7 planetas ao lado da paixão e da ressurreição. Na Catedral de Rimini, alguns baixos galegos curiosos do século XV mostram, sem mistura de alegoria, os planetas Saturno, Júpiter, Vênus e outros. Em plena Renascença, a Capela Chigi, na Igreja de Santa Maria do Povo de Roma, mostra as divindades dos planetas com seus atributos mitológicos, cada uma delas representada como um anjo a seu lado. Então, a gente vê que esse termo que nós damos, planetas, nós devemos entender justamente a função de cada planeta, né? A vida existe em todos os planetas, mas, um exemplo, aqui no Sistema Solar, somente a Terra, o planeta Terra, tem a possibilidade de conter a vida orgânica, vegetal, animal, hominal e assim por diante. Por quê? Porque está na zona ecológica, numa zona onde a temperatura, as condições normais de pressão e temperatura são favoráveis ao desenvolvimento do vegetal, do animal e assim por diante. Então, os outros planetas não têm condições. Ou estão muito perto do Sol, estão muito fortemente presos ao calor solar, ou muito longe do Sol, né, no frio. Né? Então, mas a verdade é o seguinte: todos os planetas têm vida. Isso é muito importante. Todos os planetas têm vida. A vida correspondente a um plano físico denso, é isso, ligado ao mineral, ao vegetal, ao animal, ou então aos níveis mais hiperfísicos. É isso. Existem planetas onde a vida é hiperfísica, tanto no Sol também. O Sol tem vida? Existe vida no Sol? Existem seres, consciências no Sol. Existem consciências que vivem no Sol. É claro que eles estão nos mundos hiperfísicos e não são contagiados, não são atingidos pelo calor extremamente alto do Sol. E nos planetas é a mesma coisa. É isso? Então, no processo evolutivo das raças que vieram lá de Mercúrio, passando para Vênus, depois para a Lua, depois para a Terra, é claro que cada planeta, isso na antropogênese, cada um desenvolveu o seu tipo de vida justamente no plano específico. Lá em Mercúrio, desenvolveu-se no plano mental. É claro que não era atingido pelo calor solar. Em Vênus, a vida se desenvolveu no plano mental, também não foi atingido pelo calor solar. E na Lua desenvolveu-se no plano vital. Do vital foi passado para a Terra, o transbordo lunar. Então, a vida aqui na Terra assumiu a sua natureza orgânica. É isso? A sua natureza orgânica mais densa. No início, na raça lemuriana, o princípio da raça lemuriana foi justamente o vital, no plano vital. Depois foi havendo uma concreção, um adensamento de toda a estrutura e passou para um pouco mais denso, né? Meados da raça lemuriana, o corpo dos lemurianos tornou-se mais denso. E depois, mais para frente, da raça atlântica, o corpo tornou-se muito mais denso ainda. E agora, na raça ariana, o nosso corpo é menos denso do que o Atlante. Isso é físico, mas menos denso. E essa densidade está diminuindo. É isso? Essa densidade está diminuindo justamente indo para o lado do mundo vital. É a quinta dimensão. Então, o futuro do planeta Terra é justamente caminhar para a quinta dimensão, onde todo o processo vital vai acontecer nesse nível de quinta dimensão. É claro que nesse nível de quinta dimensão, a Terra já não mais será atingida pelas influências solares mais fortes, né, como o calor, as radiações, etc. Né? Isso aí tudo é um processo de evolução. Então, e depois da Terra, então, as consciências vão evoluir para outros planetas hiperfísicos e assim por diante. Então, esse é o esquema geral do universo, como funciona. O importante é nós termos esse conhecimento dado pela eminente, né, eminente Blavatsky, né, a respeito da constituição do universo, em que ela diz que, quando ela chama de o nosso universo, ela está se referindo ao sistema solar. Então, existem muitos universos
muitos sistemas solares, cada um com a sua característica específica do seu desenvolvimento espiritual, etc, etc. O nosso sistema solar se baseia num processo centenário. E atualmente, somente a Terra, o planeta Terra, tem a possibilidade de conter o plano de evolução no plano orgânico. Somente a Terra. Mas isso também está mudando. O céu vai passar para a quinta dimensão e a evolução vai passar justamente para o plano do vital. Depois, futuramente, como é a quinta raça-mãe, futuramente vai ter a sexta raça-mãe, sétima raça-mãe, e a tendência é caminhar para o plano astral, depois para o plano mental e assim por diante. Depois, uma oitava coisa, que é a síntese de todo o processo evolutivo. Então, isso é muito importante entender justamente essa questão dos planetas. É claro que a astronomia ela vê o planeta apenas na parte física. E até agora, pelo menos, não se encontrou nos exoplanetas um planeta. Alguns dizem que sim, né? Mas a informação é pouca a respeito da possibilidade de existir vida orgânica em algum desses exoplanetas. Não há ainda não foi identificado isso de forma razoável, né? Então, entende-se que o fenômeno biológico ocorre, pelo menos por enquanto, somente no planeta Terra. Mas é claro que não é verdade, né? Esse fenômeno biológico ocorre no planeta Terra e nos bilhões e trilhões de planetas que existem pelo universo afora. Seria uma incoerência, né? A gente pensar que só no planeta Terra há essa possibilidade. Não, o universo é infinito, né? Na verdade, a astronomia, o que a astronomia estuda? A astronomia pelo aspecto físico, vamos dizer assim, científico, estuda a pele do universo, a parte externa. Mas dentro dessa pele, por dentro, existem outros níveis, né? Existe o plano vital, mental, etc, etc, né? E outros planos mais sutis, o que dá uma verdadeira amplitude para a existência de vida no universo. A KPB diz: tudo no universo tem consciência. Tudo no universo tem consciência. Então, o universo é vida pulsante, plena, em todo cantinho do universo, em qualquer menor parte que existe mesmo entre as distâncias enormes entre as galáxias, né? Os espaços intergalácticos, existe vida. Para a astronomia é um espaço vazio, mas não existe espaço vazio. Tudo tem vida, hiperfísica, mas tem. Isso é muito importante, então, esse entendimento inicial a respeito dessa questão, dessa visão sobre os planetas. Isso no sentido da ciência iniciática das idades. Muito bem. Vamos ver agora, seguindo esse caminho que nós estamos vendo a respeito dos planetas e da possibilidade de existência de vida das mais variadas formas, físicas e hiperfísicas, pelo universo, nós vamos ver justamente algo relacionado com esse entendimento, que é justamente o nome plano, que vem do latim planus, designando, então, uma extensão do espaço ou de algo nele contido, seja no sentido físico, seja no metafísico, por exemplo, um plano de consciência. Essa noção, a gente fala muito, né, na ciência iniciática, a existência de planos. É claro que, inicialmente, a gente pode entender plano como planos físicos de existência. Mas, na verdade, o que existe no universo, na verdade, são planos de consciência, planos vibratórios. O que define os planos no universo é justamente o nível vibratório de cada plano. Então, são planos de consciência. No ocultismo, tal termo designa o campo ou extensão de algum estado de consciência ou de poder perceptivo de uma série particular de sentidos ou esferas de ação de uma determinada força ou estado de matéria, correspondente a algum dos sistemas antes indicados. Então, isso é bem evidente, né? Quando nós falamos planos universais, pela ciência iniciática,
nós estamos nos referindo aos planos vibracionais. É isso? Tudo é vibração. E vibração está ligada à consciência. Então, os planos existenciais no universo estão ligados justamente aos planos vibratórios, aos planos de consciência. Assim, temos os planos físico, o astral, o mental, o átmico, maiávico, objetivo, subjetivo, fenomenal, numênico, etc. Há no cosmos 7 planos, 3 dos quais os superiores só se revelam aos iniciados, e os 4 restantes são o arquetípico, o intelectual ou criativo, o substancial ou formativo e o físico ou material. Então, aí está. Na ciência iniciática, nos diz que há no universo 7 planos. 3 dos quais superiores somente são perceptíveis para aqueles que têm uma consciência hierárquica. E 4 podem ser percebidos por seres em instâncias evolutivas mais para baixo, né? Que é justamente o plano arquetípico, já falamos, né? O intelectual ou criativo, o substancial formativo e o físico ou material. Então, são 7 planos existenciais, né? Esses 7 planos correspondem aos 7 estados de consciência do homem. Cada plano subdivide-se em 7, e cada um desses, por sua vez, se divide em outros 7. Como é setenário, como a estrutura do nosso universo, falando especificamente do nosso sistema solar, é setenário, então, cada plano divide-se em 7 planos, e cada plano em 7 subplanos. Então, sempre divide-se em 7, porque o nosso sistema é setenário. Então, isso dá uma infinidade de possibilidades de existência de seres das mais variadas ordens. É isso? Então, a evolução normal da humanidade executa-se em 3 desses planos: o físico, o plano físico, o astral e o mental, também chamado de os 3 mundos. Então, nosso sistema evolutivo aqui na face da Terra, o humano, ele se desenvolve justamente nesses 3 planos mais perto nosso, né? Que é o plano físico, o denso, né? O plano astral e o plano mental. É o que caracteriza o ser humano, né? Também chamado de os 3 mundos. Nos 2 planos superiores a esses 3, os planos búdico e átmico, continua a evolução própria do iniciado. Então, existem, então, os 3 planos, na verdade, são 4, originando um quaternário, né? E são 3 planos, mas o plano físico divide-se em plano físico denso e o duplo etérico, então formamos um quaternário, e acima uma trindade, né? Uma trindade constituída pela o mental superior, o plano búdico e o plano átmico. Né? É claro que os 2 planos superiores, o búdico e o átmico, continua a evolução própria do iniciado. Então, o iniciado ele assume a sua posição no plano búdico e no plano átmico, dizendo: o plano átmico, na verdade, é o nosso Cristo interno. Desenvolver o plano átmico é desenvolver o nosso Cristo interno, desenvolver o nosso estado de superação da nossa personalidade. É isso? Tornamos adeptos. Né? Então, tornar-se adepto, justamente, atingir o adeptado, é justamente atingir um plano superior ao humano, tornar-se super-humano. Somente os iniciados que completaram a sua fase de iniciação e de adeptado atinge essa condição. Né? Estes 5 planos constituem o campo da evolução da consciência até o dia em que a humanidade irá fundir-se com a divindade. É claro que o adeptado atinge o que chamamos do Cristo interno. É isso? O Cristo interno, que, de maneira geral, inclusive, em termos assim, em termos de religião, chama-se Eucaristia, né? O processo de Eucaristia, fazer a nossa fusão com o Cristo interno. Né? Os 2 planos seguintes, os mais elevados, representam a esfera da atividade divina que a tudo envolve e de onde emanam todas as energias divinas que mantêm e vivificam o universo. Os 2 planos, né? Os 2 planos superiores, né?
É claro que isso aí, os dois planos superiores, depois do adeptado, justamente é o subdivino e o divino. Esses dois últimos planos, denominados de Anupadaka e Adi. Primeiro, são os planos da consciência divina, aqueles em que apenas o Logos, ou a trindade dos Logos, manifesta-se. E, portanto, escapam à nossa compreensão. Não é verdade? É claro que já no estado de adeptado já escapa a nossa compreensão, que seja o Cristo interno. Imagine pensar-se sobre a existência de Anupadaka e Adi, ou seja, a existência do primeiro Logos e do Sol central. Isso realmente é impossível para a consciência humana entender esse fato. Né? Mas estamos a caminho de lá. Né? Jesus nos disse que existe esse esquema, essa possibilidade da volta à casa do Pai. É justamente isso. A volta à casa do Pai é justamente o caminho que a humanidade tem que percorrer para atingir a sua consciência divina, voltar à sua plena correspondência divina. Então, por isso tudo escapa à nossa compreensão, todo esse estado de coisas, mas à medida que nós nos deslocamos pela nossa evolução, através dos planos em que nós vivemos, em direção da tríade superior, em direção do estado adeptado, essa visão vai se alargando, a tal ponto que um dia, inevitavelmente, nós atingiremos a consciência plena da nossa existência, a existência da divindade, que não está fora, está dentro de nós. É isso? A divindade não está fora de nós, está dentro de nós. Somos nós mesmos. Por isso que Jesus, no Evangelho, ele deixou bem claro, né? Vós sois deuses. Como é que nós somos deuses? As pessoas podem, na religião, a pessoa pode perguntar, mas por quê? Como que eu sou Deus se eu não tenho a potencialidade ou os poderes de um Deus? É claro, somos deuses, mas esquecidos. Então, nós não temos o exercício pleno da potencialidade divina, mas temos Deus dentro de nós. E o autoconhecimento nos leva a esse conhecimento, a expansão desse conhecimento. Como Jesus nos disse, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ou seja, conhecer a verdade, o que é? Conhecer a nós mesmos. Conhecer a divindade que existe em nós mesmos. E quando Jesus disse que a verdade nos libertará, isso diz o seguinte: nos libertará do quê? A verdade nos liberta do quê? Do quê? De nós mesmos, da nossa personalidade. Então, por isso, no adeptado, tornamos-nos seres super-humanos, a caminho dos planos superiores divinos. Isso é muito importante. Então, isso aí é bom a gente ter isso para entender como as coisas funcionam no universo. É muito importante, no plano da iniciação, às vezes a pessoa vê muitos nomes, muitas denominações, às vezes datas, etc., muitas eras escritas, a pessoa fica muito assim espantada com o número de coisas que ela tem que memorizar e manter na sua memória, mas não é preciso fazer isso, não é preciso. O importante é estudar o conjunto total da ciência iniciática e procurar entender como as coisas funcionam, ou seja, o mecanismo de funcionamento do universo. O mecanismo de funcionamento do universo. O professor Henrique Jade Souza nos ensinou o seguinte: olha só que importante, o universo é extremamente simples. Isso o professor nos indicou, Henrique Jade Souza. O universo é extremamente simples. Agora, nós pensamos, se o universo é extremamente simples, por que nós não entendemos isso? Nós não entendemos, não é porque o universo é complicado, porque nós não temos ainda a possibilidade de entrarmos nesse conhecimento. É a nossa limitação humana, a nossa ignorância humana da personalidade que nos determina essa impossibilidade de entendimento dessa simplicidade que existe no universo. Então, isso é muito interessante nós entendermos, e isso justamente corresponde a entender como as coisas funcionam. Isso torna o entendimento muito mais fácil para todos, dentro desse plano chamado justamente o projeto Iniciação. Falamos no plano ADI, né, que nesse processo de expansão da consciência, a consciência atinge o plano ADI, atingirá, evidentemente, o plano ADI futuramente.
O plano AD é o plano primeiro, primordial ou supremo, a base, fundamento ou sustentação do universo. Fonte da qual essa recebe a vida. É o plano da divindade desconhecida pelo plano superior, a compreensão humana. Então, isso aqui, o AD, nós podemos dizer o próprio Sol central. Né? O plano Anupadaka, também outro plano superior, que vai além do adeptado, né? Plano em que a ordem descendente vem depois do plano Adi. Como este último é o campo de manifestação exclusiva do Logos, como o seu nome indica, sem receptor, que existe por si mesmo. É aquele em que não se formou ainda nenhum veículo. Então, é claro que talvez, com certeza, essa informação da ciência iniciática nos remete ao entendimento justamente do primeiro plano. Né? O primeiro plano, o primeiro logos, né? Justamente Brahma. E, em seguida, nós vamos ver aqui algo sobre o plano astral. Quando nós vemos no plano astral, nós vamos aqui procurar aqui justamente uma referência a respeito do plano astral, que é justamente um momentinho só, vamos nos localizar aqui. Vamos nos localizar aqui, o plano astral. Nós vamos ver sobre o mundo astral. Quando falamos do plano astral, nós temos que nos referir ao mundo astral, também denominado plano astral ou mundo astral. É a região do universo imediata ao plano físico, se podemos empregar a palavra imediata nesse sentido. Porque os planos do universo não são zonas ou camadas concêntricas superpostas, porque os planos do universo não são zonas ou camadas concêntricas, mas esferas concêntricas que se interpenetram mutuamente, separando-se uma das outras apenas por sua respectiva constituição. Isso é muito importante também, esse entendimento, como as coisas funcionam. Quando a gente fala planos universais, não é no sentido linear. Um plano, depois mais para cima tem outro plano, depois tem outro plano sequencialmente. Não. Os planos, eles se interagem, eles se interpenetram. Isso é muito importante. Todos os planos universais se interpenetram uns aos outros. O que diferencia justamente a existência num desses planos é o estado vibracional do indivíduo. O estado vibracional da consciência vai determinar justamente o plano em que ele está vivendo, não é verdade? Mas todos os planos, eles vivem, é como se, de maneira bem simples, um vive dentro do outro, eles se interpenetram, né? Não são planos assim que se sobrepõem, mas são interpenetrados um no outro, né? Então, neste plano, a vida é mais ativa e a forma é mais plástica do que o plano físico, falando sobre o mundo astral, né? A matéria astral é muito mais sutil que a do plano físico, de modo que penetra facilmente em todo o corpo do nosso plano terrestre. Então, o mundo astral, ele existe, interpenetra todo o mundo físico. O mundo físico e o mundo hiperfísico do vital também, né? Ele interpenetra o vital e o mundo físico mais denso. Os objetos astrais são comunicações de matéria astral, da mesma maneira que os objetos físicos são combinações de matéria física. Então, veja bem que importante. No plano astral, no mundo astral, existem objetos. Existem objetos. Construções, templos, casas. Isso, para a mente humana, é muito difícil desse entendimento. Mas o próprio Chico Xavier escreveu nos seus livros, através dos seus mensageiros, né, a existência de planos hiperfísicos, com construções, etc, etc. O nosso mestre, o professor Henrique de Souza, ele se refere à existência nesses planos superiores, o plano astral, o plano mental, à existência de templos. Agora, esses templos são constituídos de quê? No mundo mental é constituído por matéria mental. No mundo astral, constituído por matéria astral. É claro que essa matéria astral e a matéria mental é tão sutil que nós não percebemos a existência dela.
é outro plano vibratório. Mas quem está nesse plano específico, ele vai perceber a concreção, vai perceber vai apalpar essa matéria. Ele tem a sua mão, essa matéria disponível para sentir a superfície, etc. Né? Então, existem objetos, nesse mundo existem, no plano mental, existem objetos mentais, no plano astral, objetos astrais e assim por diante. Devido à sua extraordinária ductilidade, as entidades astrais podem modificar rapidamente seu aspecto, porque a matéria astral que as compõe toma forma sob cada impulso do pensamento. Então, no plano astral é assim. A mente astral pode modificar imediatamente a sua aparência, porque a sua mente tem um perfeito domínio sobre o corpo astral, né? Uma parte deste plano é constituída pelo Kama Loka. Isso é um termo específico. Então, a gente vê a profundidade que existe em todos esses estudos, né? Realmente é um estudo muito amplo, né? Muito amplo, né? E que a gente tem que dedicar muito tempo para esse estudo, né? Aqui nós temos também, estudando os planos, né? Nós temos aqui, justamente, depois do plano astral, nós temos aqui a definição do plano átmico. Plano átmico é relacionado aqui, Atma, ao Cristo interno, né? Ao Cristo interno, né? Justamente na tríade superior, o ponto mais alto dessa tríade é justamente Atman, nosso Cristo interno. Aí está o plano átmico. Tudo aí vibra em conexão e em conjunção com a consciência átmica, né? Então, plano do Atman, também chamado de plano nirvânico. Isso é o nirvana. É o quinto plano, aquele do aspecto humano mais elevado do Deus que está em nosso interior. O plano de existência pura, de poderes divinos em sua mais plena manifestação, em seu quíntuplo universo. A consciência átmica ou nirvânica, aquela correspondente à vida no quinto plano, é a consciência alcançada por numerosos seres elevados, entre os quais figuram aqueles primeiros frutos da humanidade que já completaram o ciclo da evolução humana e aos quais dá-se o nome de mestres, Mahatmas, ou Jivamuktas, almas libertadas que continuam unidas a seus corpos físicos, a fim de ajudar o progresso da humanidade. Estes seres elevados resolveram em si mesmos o problema de unir a essência da individualidade com a ausência da separatividade. E vivem como inteligência imortais, perfeitas. A evolução dos planos búdico e átmico corresponde a um período futuro de nossa raça. Então, o futuro da nossa raça é essa, né? Nós hoje, em que ponto nós estamos? Desenvolvendo justamente o ponto inicial da tríade superior, que é justamente o mental superior. Mas depois, paralelamente, desenvolvemos o plano búdico e depois o plano átmico. Constituindo, desenvolvido totalmente essa tríade superior, então o ser humano torna-se um adepto. Um adepto. Aí ele faz uma perfeita harmonização dos 7 planos. Os 3 superiores, que é a tríade superior, e o quaternário, que é relacionado com a personalidade. A evolução dos planos búdico e átmico corresponde a um período futuro de nossa raça, como já dissemos. Porém, aqueles que escolhem a espinhosa e árdua senda do progresso mais rápido podem percorrer antecipadamente tais períodos finais da evolução, seguindo o sendeiro, ou seja, o caminho da iniciação. Existe um plano determinado para essa evolução, mas, dependendo de cada um, esse caminho pode ser mais rápido ou mais lento. Aquele que se dedica com mais afinidade, com mais profundidade à questão da iniciação, então, essa evolução torna-se mais rápida. Torna mais rápida. Inclusive, como nós sempre falamos aqui, ela tem a possibilidade de receber um saque contra o futuro. Nosso mestre indicou esse conhecimento, o saque contra o futuro.
Quando a pessoa já no primeiro plano de consciência da tríade, o plano mental superior, se ela tem uma disposição de serviço total, disposição para a lei do eterno, a lei, evidentemente, cósmica, concede a esse ser que se dedica plenamente à evolução sua e dos seus semelhantes, concede justamente aquilo que se chama justamente a doação de coisas que ele só receberia no futuro. Só receberia no futuro. Então, é aí que nós falamos a esse respeito que acabamos de falar. Né? Então, ele recebe antecipadamente, ele pode receber antecipadamente todas as qualidades, as qualidades inerentes a um processo de estado de adepto, antes mesmo de atingir o estado de adeptado. Né? Então, isso aí chama-se, de maneira geral, como o professor fala, o saque contra o futuro. Eu devo dizer que esse nome, esse termo saque contra o futuro, a gente não encontra nenhuma corrente. É típica do conhecimento iniciático dado pelo professor Henrique Chá de Souza. Esse termo saque contra o futuro, a gente não encontra em HPB, não encontra em qualquer linha. É típica do ensinamento do nosso mestre a existência dessa possibilidade do saque contra o futuro. Esse é muito importante, esse entendimento, porque nos dá a possibilidade de darmos um avanço profundo no nosso processo de evolução, e isso é muito importante para nós, para a divindade e para todos os irmãos que nos cercam em humanidade. Daí nós temos aqui, em sequência, justamente a descrição do plano búdico. É o quarto plano do universo. Isso. Nele há ainda dualidade, porém não separação. É um estado em que cada um é ele mesmo, como uma claridade e uma intensidade viva, inacessível nos planos inferiores, porém no qual, apesar disso, cada um sente-se incluir a todos os demais e ser uno com eles, não separado e inseparável. Então, também no plano búdico existe aquela sensação, aquela percepção da unidade. Realmente é uma sensação incrível, da unidade. Nada está solto no universo, principalmente dentro da consciência de quem atinge o plano búdico. Né? É o plano do poder e da suprema sabedoria, onde continua a evolução humana supranormal, aquela que é própria do iniciado, depois da primeira das grandes iniciações. Isso faz parte do estudo sobre a consciência. Então, de ver a amplitude que existe sobre essa questão toda. Né? Então, dentro da nossa tríade superior, nós temos a possibilidade do avanço, do desenvolvimento do mental superior, da tríade superior, e também o atingimento dessa consciência búdica, que nos dá uma amplitude de entendimento, né? E nos leva a perceber imediatamente a nossa relação com os outros. É isso. Então, de certa forma, nós podemos entender assim, quando a pessoa entra nesse estágio de entendimento, ela olha para um irmão seu, para um semelhante, ela não vê um semelhante, ela vê a ela mesma. É isso. Esse é o sentido da coisa. Quando nós olhamos, agora vamos imaginar, quando nós olhamos para o nosso irmão, nós não estamos olhando para outro, nós estamos olhando para nós mesmos. Porque, veja bem, Deus não se divide. Ele emite de si as suas qualidades, produz a diversidade, mas não se divide. Ele mantém a unidade dele íntegra em toda a partícula universal. Toda partícula. Então, o nosso semelhante não é algo semelhante simplesmente a nós, somos nós mesmos. Somos nós mesmos. Então, toda vez, veja bem que importante, toda vez que alguém odeia um semelhante, vamos repetir, toda vez que alguém odeia um semelhante, ele está odiando a si mesmo. Odiar um semelhante, fazer mal a um semelhante, é odiar a si mesmo, é fazer mal a si mesmo. É uma coisa impressionante. E fazer o bem para uma pessoa, amar o próximo, é
é trazer o amor para dentro de si. Esse benefício é imediato para a própria pessoa que ama. A pessoa que ama produz um benefício para dentro de si mesmo. Esse amor vem para dentro dela mesma imediatamente. Porque nessa relação com o semelhante, não é uma relação simplesmente com o semelhante, é uma relação consigo mesmo. Veja bem, isso é importante, esse entendimento, isso é fundamental no entendimento desse projeto, nesse processo do projeto de iniciação. É fundamental esse entendimento, né? Então, aí vamos aqui justamente para estudar o plano devacânico. Plano devacânico é uma região do plano mental especialmente protegida, da qual todo mal e todo sofrimento estão inteiramente excluídos pela ação das grandes inteligências espirituais que dirigem a evolução humana. Então, no plano devacânico, o bem e o mal estão neutralizados na sua polaridade. E justamente nesse plano, e na qual residem, depois da sua permanência no Kamaloka, os seres humanos despojados de seus corpos físico e astral. Então, isso é, aqueles que se despojam de seus corpos físico e astral e estão em condição de realizar esse projeto evolutivo em plano superior, então ele é elevado, ele é conduzido para esse plano chamado plano devacânico. É isso? Então, aqui é dito, né, que é uma região do plano mental especialmente protegida para a qual todo mal e todo sofrimento estão inteiramente excluídos da ação das grandes inteligências espirituais que dirigem a evolução humana e na qual residem, repetindo, hein, depois da sua permanência no Kamaloka, os seres humanos despojados de seus corpos físico e astral. Veja só que importante a magnitude desse entendimento do processo evolutivo, né? Depois nós temos aqui, por seguinte, uma consideração, é o plano etéreo. É o éter dos físicos, éter inferior. Constitui um dos planos ou subdivisões do nosso plano ou mundo físico. Subplanos correspondentes aos 4 diversos estados do éter, análogos e bem definidos com os 4 diferentes estados da matéria, sólido, líquido, gasoso, etc., denominado, respectivamente, primeiro subplano etéreo ou atômico, o segundo como subplano etéreo ou subatômico, o terceiro subplano etéreo ou subetéreo, e o quarto o etéreo ou etéreo, propriamente dito, conforme coletivamente pelo nome de plano etéreo. Então, isso aí, esses 4 subplanos do plano físico correspondem justamente ao duplo etérico dos espíritas, né? Ao duplo etérico. Então, esse etéreo ele é dividido em 7 subplanos, dos quais os 3 subplanos mais densos é justamente o sólido, o líquido e o gasoso. É o mundo que nós vivemos, né? Sólido, líquido e gasoso. Agora, envolvendo, interpenetrando esses 3 subplanos, sólido, líquido e gasoso, existe o plano etéreo, o etérico, que é justamente que os espíritas chamam de duplo etérico, que é justamente constituído, como já dissemos, um planetério ou atômico, um segundo planetério ou subatômico, o terceiro etéreo ou superetéreo e um quarto etéreo ou etéreo, simplesmente. Então, isso aí é muito importante o entendimento desse cetenário que existe no plano físico. Então, o plano físico, na verdade, não é simplesmente o que nós conhecemos como plano físico palpável. O plano físico, realmente, é constituído por 7 subplanos. 3 subplanos mais densos, sólido, líquido, gasoso, e 4 menos densos, que constituem justamente o duplo etérico. Veja bem, quando a gente vai entendendo justamente essa ligação que existe entre o duplo etérico, o corpo físico e assim por diante, né? Isso é justamente aquilo, né? O entendimento do como o universo funciona no nosso plano existencial. O nosso plano existencial é assim que funciona o nosso universo. É assim como as coisas funcionam nesse universo. É muito importante, então, a pessoa ter um perfeito entendimento a esse respeito, né? Então, aqui nós vamos parando por aqui, no planetário, mas vamos continuar ainda, né, estudando os planos, vamos continuar estudando os planos no próximo encontro, né? E tem muita coisa ainda para ser vista, né? Vamos continuar, então,
numa próxima oportunidade, continuamos a estudar os planos. Né? Agora nós vamos reativar novamente as nossas considerações a respeito justamente da antropogênese. Né? Nós havíamos parado aqui num determinado ponto, né? E vamos continuar fazendo as considerações, né? Vamos continuar fazendo as considerações a respeito desse assunto, que é um assunto importantíssimo, importantíssimo. Vamos dizer o seguinte, então vamos continuar assim. Apolo nasceu numa ilha sideral chamada Astéria, a ilha da estrela de ouro, a terra que flutua no ar, ou Hiranyapura, é o Agnus Dei ou Agno Hindu. Não há demônio algum, não há nenhum mal fora da humanidade para produzir um demônio. O mal, como julgamos, é uma necessidade para o progresso e evolução da mesma forma que a noite é necessária para produzir o dia. Isso nós já havíamos falado dessa questão, né? Que a humanidade tem uma imensa dificuldade em entender o que é bem e mal. Na verdade, o bem e mal não são coisas antagônicas. Não queremos dizer que o bem é igual ao mal, não é isso. Eles são apenas complementares, fazem parte do mesmo processo. Que pelo processo da polaridade, a nossa estado de consciência identifica como sendo bem e mal. Mas, na verdade, fazem parte de uma polaridade. Né? Eles se realizam duplamente, assim como o dia e a noite existe, né? Não pode existir dia sem noite, nem noite sem dia. Não pode existir frio sem calor, nem calor sem frio. É impossível existir. Essa polaridade tem que existir, né? Então, eu digo assim que o dia é igual à noite? Não, o dia não é igual à noite. O dia é luminoso, a noite é escura, mas fazem parte da mesma processo de polaridade, né? Um não pode existir sem o outro. Dentro da nossa consciência é impossível existir isso. O mal é, pois, o sustentáculo do mundo manifestado. Sem ele não haveria consciência do bem. Satã é apenas o polo oposto de todas as coisas da natureza. Não há nada no universo que não tenha dois aspectos. Então, quando a gente fala mal, existe o mal sendo realizado, mas ele também tem uma estrutura, ele faz a estruturação do bem, porque ele provoca uma reação que leva à execução do bem, não é verdade? E, além disso, todo o mal que é exercido, ele é usado pela lei através da cobrança kármica. Nada acontece que não seja submetido à lei cósmica. Ou seja, eu devo dizer o seguinte, que no universo todo, não existem injustiças no universo. Vamos dizer o seguinte, não existem injustiças no universo. Esse. Mais simples, não existem vítimas no universo. Deixa bem claro? Bem claro isso. Não existem vítimas no universo. Porque se nós entendemos que existem vítimas, então a lei de Deus não existiria. Não existem vítimas. O que existe é a lei sendo exercida. A lei do karma. A lei do karma é exercida, né? E, às vezes, um mal feito, ele produz um bem. Se bem que quem faz o mal vai ter que responder por esse mal. Mas ele pode estar realizando aquilo como um cobrador kármico. Então, ele está sendo objeto, está sendo um veículo de lei para que aquilo tudo se cumpra. Né? Então, as doutrinas das seitas gnósticas foram fundadas, cada uma delas, por um iniciado, e estavam baseadas no conhecimento correto do simbolismo de todas as nações. Os Elohim representa a deidade manifestada, que tudo abarca só em sua coletividade, posto que foram os modeladores da substância cósmica, nas primeiras diferenciações desta, para a criação do universo fenomenal. Jeová foi chamado pelos gnósticos o criador de Ofiomorfos, e uno com ele a serpente, Satã, o mal. Os anjos caídos são, nos sistemas antigos, os protótipos alegóricos dos homens caídos, e esotericamente esses homens mesmos. Noé era um cabiro, e, portanto, um demônio, segundo o conceito sobre essas entidades. Noé é um mito, em cuja lenda se fundou a tradição dos cabiros ou titãs, conforme se ensina em Samotrácia. Conforme se ensinava em Samotrácia, nos tempos antigos. Isso. Noé é um Atlante, um cabiro ou titã,
e sua família são os titãs ou cabires piedosos. Os cabiros são os mesmos telquines das fábulas. Ceres, a Cabíride, ensinou a agricultura aos homens. Tabal-Caim é um cabiro, e instruiu todos os artífices do bronze e do ferro. Jabal é o instrutor dos que têm rebanho, e Jubal é o pai dos que manejam a harpa. Isso tudo faz parte da mitologia, né? Conhecida. Na Bíblia tem muita coisa a respeito, né? Aí a questão no processo da iniciação, a pessoa se aprofundar nesses termos e ver a realidade que existe em cada um desses termos. Noé, Melquisedeque, Pai Sadique, Cronos, Saturno, são uma só entidade. E os cabiros, que eram filhos de Melquisedeque, os cabiros poderosos são idênticos aos Yanchorrãs primordiais, os pitres corpóreos, regentes e instrutores das raças primitivas, ou os reis divinos. Há uma tradição no Irã, que antes da criação de Adão, viveram na Terra duas raças de homens, os Deves, que reinaram 7.000 anos, e os Pérez e Zedes, que só reinaram 2.000 anos, existindo, todavia, os primeiros. Isso. Então aí são importantes informações, né? Contidas em todo esse contexto, né? E que demanda uma importante reflexão por nossa parte, né? Por nossa parte, para que a gente faça o nosso processo de evolução rumo ao estado de adeptado. Muito bem. Aí são informações que eu queria passar a respeito de antropogênese, seguindo o nosso caminho, né? E eu passo agora a palavra para o nosso irmão Carlos Nascimento, para que a gente possa conversar a respeito desses assuntos, tirar dúvidas. Os irmãos podem dar as suas informações, as suas opiniões, e assim, para completar o nosso encontro de hoje. Muito bom, professor. O senhor faz uma mescla de coisa, professor, que é muito interessante, viu? Eu tenho uma pergunta para fazer, mas a Cíntia fez mais ou menos igual. Vou aproveitar a pergunta dela e faço a minha também. Você tem alguma pergunta, Gilberto, para fazer? Não, pode seguir aí. Posso seguir? Então, professor, é o seguinte. A Cíntia fez a seguinte pergunta. Os que estão no plano astral conseguem nos ver aqui no plano físico? A minha pergunta, professor, ia ser mais ou menos o seguinte. A gente tem 3 planos, né? O plano mental, o plano astral e o plano físico. Eu acredito que a gente seja um arquétipo desses 3 planos. Os 3 planos estão evoluindo de maneira iguais, os 3 planos também estão evoluindo no mesmo ritmo. Bom, a gente não consegue enxergar ainda os outros planos, mas eles devem nos enxergar, não é isso, professor? Sim, exatamente. Agora, evidentemente que, quando a gente fala de plano, a gente não pode imaginar uma confusão desses planos um dentro do outro, né? Cada plano tem o seu estado de vibração específico, né? Quem está no plano físico, vibra no plano físico e não enxerga outros planos, né? Quem está no vital, idem. No plano mental, idem, e no plano mental também. Então, é claro que aqueles que estão mais evoluídos, eles têm a possibilidade, através do exercício da sua mente, de se aproximar do plano físico através de uma ação mental. Mas não é que esses planos vivem interrelacionados e uns olham para os outros e veem. A mesma coisa. Aqui, no nosso plano físico, nós temos o plano mental, o plano astral, que interpenetra todo o nosso plano, mas nós não vemos. Nós não vemos o que está acontecendo no plano astral. É claro que quem está no plano astral também não vai ficar vendo permanentemente o que está no plano vital, no plano físico. É necessário que ele mude a sua frequência vibratória para que atinja o plano vital, né? Então, tem que ter... A explicação é essa. O indivíduo vai viver no plano específico de acordo com a vibração que ele tem dentro dele. Agora, é claro que os seres superiores podem mudar o seu estado vibracional e se aproximar de nós. Nós ainda não temos essa possibilidade. Não temos essa possibilidade de nos libertarmos
desse plano e vivermos num plano hiperfísico. Existe, no ser humano, existe uma possibilidade desta superação do plano físico, que é natural, que é justamente o sono. No sono acontece isso. Nós todos, quando dormimos, nos desdobramos. Nos desdobramos. Então, uma pessoa dormindo, o seu corpo está lá na cama dormindo, junto dela fica o vital. O vital não pode se afastar, porque se o vital se afasta, a pessoa morre. É o vital que dá justamente a vitalidade para o corpo. Mas o corpo astral e o mental só passam por um desdobramento. Isso? Então, a pessoa pode sonhar dormindo, um sonho que é reflexo da sua atividade mental interna, ou então existem sonhos que é um processo da atividade interna dela mental, né? Reflexos da atividade interna mental. E ela pode ter também experiências no plano mental, no plano quando for necessário, né? É claro que isso aí é determinado por ação da lei, dos mestres, né? Quando a pessoa precisa ter uma experiência superior, ela vai ter essa experiência quando ela dormir, através do processo de desdobramento, né? Muitos dizem que é possível desdobrar-se e ir para o mundo astral, o mundo vital, é isso? Muitos afirmam isso, que é possível desenvolver essa técnica do desdobramento. Mas isso, pela ciência iniciática, não é aconselhável. Existem muitas correntes que dizem, né, aqui nós ensinamos a pessoa a se desdobrar, etc. Isso é perigoso. Não é só desaconselhável, como perigoso. Porque a pessoa pode se desdobrar, ela não tem a capacidade de autodefesa ainda desenvolvida, ela pode tornar-se vítima de agentes do plano astral. O plano astral tem agentes das sombras, né? Então a pessoa se desdobra e fica na mão deles. Isso é muito perigoso. Então, o desdobramento não deve ser feito, não deve ser executado. O desdobramento no sono é feito, mas de maneira segura, porque no momento que a pessoa passa algum perigo, a sua alma, que é a sua parte astral e mental, é trazida imediatamente para o corpo e ela acorda. Então, há uma proteção natural. O desdobramento do sono é natural, mas tem um total processo de proteção para aquele que está dormindo. Então, não se deve fazer desdobramento por curiosidade, né? Vou tentar fazer o desdobramento, vou fazer uma técnica. Não, isso não é aconselhável fazer isso pela doutrina secreta, pela ciência iniciática, né? É claro que, na medida em que a pessoa vai evoluindo, ela vai atingindo um processo de sutileza da sua evolução, que ela naturalmente vai adquirindo essa capacidade do desdobramento natural e com segurança. Mas aí ela tem um plano vibratório já elevado, ela não fica à mercê, não fica sujeito à influência de outros agentes, né? É a mesma coisa que a pessoa está em casa, sair de casa e ir lá para um grupo de marginais, né? Tem um grupo de marginais batendo papo lá no lugar, a pessoa sai de casa e vai lá se reunir com o grupo de marginais. É a mesma coisa, sair de casa e se expor ao risco de sofrer junto com aqueles seres não evoluídos. É a mesma coisa, o desdobramento. Então, a pergunta é a seguinte: os que estão no plano astral conseguem ver o que estão no plano físico? Depende do seu estado evolutivo. Se o estado evolutivo for suficiente para que ela veja, ela pode realmente reduzir o seu estado vibratório e entrar no nosso campo vibracional. Eu devo dizer que essa relação não é fácil assim, viu? Da mesma forma como é difícil a relação entre o plano físico e o plano superior, o astral e mental, também é difícil o trabalho de relação para baixo. Não é tão fácil. Cada um está contido dentro do seu plano vibracional. E assim é bom que ocorra. Já pensou se não fosse assim? Seria uma confusão no universo. Agora, seria impossível a existência de vida no universo. Mas a lei deixou tudo certinho. Então, o que baseia a vida num plano específico é o estado vibratório do indivíduo. Ele está vibrando daquele jeito, ele fica no seu plano evolutivo específico, né? Agora, se ele tiver condições espirituais suficientes para modificar esse plano evolutivo, ele pode baixar e entrar em campos evolutivos
mais inferiores, como o plano físico, né? Então, essa é a resposta que eu posso dar. Agora, é claro que no sentido superior não é possível. Não é possível uma pessoa que esteja no plano físico, né? E, se não for evoluída, ir para o plano búdico e para o plano átmico, porque ela não tem consciência vibratória suficiente para isso. Mas um mestre pode. Um mestre pode estar num corpo físico e ele vai para um campo búdico, vai para um campo átmico, através de um processo vibratório. Ele aumenta seu processo vibratório e vai para lá, né? Seu processo vibratório. Então, assim, não é tão fácil entender isso, mas tem um mecanismo de entendimento básico que, uma vez entendido, a gente percebe exatamente como as coisas se colocam, cada coisa no seu lugar. Muito bom, professor. A Cíntia também tem uma outra pergunta. Primeiro Logos e Sol Central são a mesma coisa? Não são, não. O primeiro Logos é Brahma. Brahma. Brahma, veja, tem um acento, Brahma. Brahma vem de Brahma. Brahma, acima de Brahma existe Brahma. E acima de Brahma existe o Sol Central. Então, o Sol Central, depois tem Brahma e depois Brahma. Não são a mesma coisa, não. Brahma é projeção do Sol Central. Então, o Sol Central é projeção, o primeiro Logos, Brahma, é projeção do Sol Central. Alô, Carlos? Ok, professor. A Gil Tomé, ela faz um comentário, professor. Samotrácia, ainda hoje lembro do impacto que senti quando vi a escultura Vitória de Samotrácia numa enciclopédia e li o seu nome. Eu acho que essa estátua... Ela deve estar no Museu do Louvre. Do Louvre, a Estátua da Vitória, né? Realmente ela tem um simbolismo muito forte, né? Essas estátuas foram feitas por seres de elevada hierarquia, né? Então, justamente, essas estátuas não foram feitas apenas para uma atitude de um escultor fazendo uma escultura, não. A estátua é feita justamente com um sentido iniciático, né? Para deixar gravado uma ideia, uma imagem a respeito de um princípio superior, um princípio divino, para que a humanidade possa contemplar e receber essas informações. É claro que eu devo dizer que a observação dessas estátuas, dessas esculturas, nos causa impacto, não só essa da Vitória, essa estátua da Vitória, como outras tantas estátuas, né, no Louvre, ou em Atenas, ou seja, em qualquer lugar, nos causa espécie, ou no Egito, né, nos causa uma impressão, porque ali está registrado algo muito importante que a lei produziu através de um veículo. Devemos dizer o seguinte, que essas esculturas não foram feitas apenas por homens ou mulheres, isso foram feitas por agentes da lei, agentes da consciência superior que agiram como veículos para produzir essas estátuas, essas esculturas, para servir de exemplo para a humanidade no seu processo de iniciação. Muito bom, professor. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta, algum comentário. Bom, não tem perguntas, professor. Eu vou só falar... tá. A Gil Tomé colocou. Imaginei isso, professor. Obrigado pela confirmação. Tudo bem. Tá? Professor, eu vou colocar aqui as mensagens. As mensagens que eu tenho é o seguinte. A nossa roda de conversa de toda terça-feira vai fazer uma pausa, né? Então, terça-feira de carnaval, agora, a gente não terá a nossa reunião. Seria dia 13 de fevereiro, então, terça-feira de carnaval, não tem a nossa roda de conversa. E depois também, no dia 20, não terá, porque a Eubiose fará uma convenção do dia 19 ao dia 24, tá? Então, todo mundo vai estar envolvido lá na convenção. Então, a nossa próxima roda de conversa de terça-feira só será no dia 27 de fevereiro, tá? No mesmo horário.
Então, eu já vou colocar aqui que terá como tema o debate Amazônia, soberania e preservação, e terá como tema a pátria em perigo, os males da guerra, pilhagem e desmembramento, a vitória pela prece da energia, virtude do Salmo 43. Então, vai ser uma roda de conversa feita em conjunto com a COGEP, né? Da Sociedade Brasileira de Obiose. A abertura será feita pelo venerável Leonardo Faria Jefferson de Souza, que é o presidente da Sociedade Brasileira da Obiose, e terão como convidado Elcio de Souza Lopes e outros convidados, que terá a coordenação do Fernando Lessa, né, moderação da equipe 3005, Conexão 3005, e também da Sociedade Brasileira de Obiose. Bom, eu queria também aproveitar e falar sobre o Espaço Shakti Nova Era, né? Como nós teremos a nossa convenção em São Lourenço, quem estiver passando lá por São Lourenço, né, faça uma visita ao Centro de Terapia Holística, Espaço Shakti Nova Era, no endereço da Praça Helena Jefferson de Souza, 38, anexo 1, São Lourenço. Lembrando que tem filiais em Brasília, na Eubiose de Brasília, e 2 em São Paulo, no departamento da Eubiose de Santana e do Sumaré. Então, quem estiver passando por São Lourenço, passe lá, faça uma visita no Espaço Shakti. Para mais informações, temos o telefone e o WhatsApp, prefixo São Lourenço 35, e o número é 997566874. O Instagram é @Shakti Nova Era. Eu também queria falar sobre o curso Peregrino. Eu vou divulgar o curso Peregrino de Santana, mas todos os departamentos já têm a sua data de início, tá? Então, eu vou colocar aqui, se alguém quiser mais informação, é só entrar no site da Eubiose. Olá, eu sou Fernando Camposana, instrutor de Eubiose. Eubiose é uma escola de iniciação nos mistérios ocultos. Você que é buscador da verdade, da sabedoria e que gostaria de participar de um curso presencial, nós estamos oferecendo um curso sobre assuntos esotéricos e transcendentes na Eubiose, e você não pode perder essa série Peregrino, que eu ministrarei na Sociedade Brasileira de Eubiose de Santana. O curso é feito na rua Conselheiro Saraiva, número 538, São Paulo, Santana. E serão 40 aulas em que falaremos sobre a origem do universo, do homem, da Terra. Falaremos também sobre as leis universais, herméticas, a Kabbalah, a lei da polaridade, a lei da evolução, a lei da atração, as civilizações antigas como a Atlântida e a Lemúria. Falaremos sobre os chakras, os tattvas, elementais, egrégoras e outros assuntos mais. O curso se iniciará dia 27 de fevereiro, uma terça-feira, e será sempre realizado toda terça-feira às 20 horas. Mais informações, ligue para número 11 2925 0769 ou 11 99771 4473. Ou então também pode acessar o site santana@eubiose.org.br. Um grande abraço, te vejo lá. Um abraço. Bom, os recados eram esses. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Não tem perguntas. Professor, o senhor tem algumas considerações para finalizar tudo? Eu só queria reafirmar aqui a Gil Tomé, né? Isso. Ela diz, imaginei isso, obrigada pela confirmação. Imaginar o quê? Que realmente essas esculturas nos provocam uma certa comoção, né? Porque mexe com o nosso interior, a nossa possibilidade de entendimento superior. Eu só quero citar 2 fatos importantes. Um grande escultor, que agora é tanto nome que agora está me escapando o nome do cidadão, mas eu vou lembrar depois com o tempo.
Um grande escultor, né, no tempo da Renascença, né, disseram para ele, né, como que ele podia... Ele foi até o pintor da Capela Sistina, me lembra aí, se alguém lembrar, né? Ah. O pintor da Capela... Michelangelo? Michelangelo, né? Um dia perguntaram para Michelangelo como é que ele conseguia fazer aquelas esculturas fantásticas, né? Pegar uma pedra bruta, né? Um mármore bruto, e fazer aquelas esculturas fantásticas, né? Então, Michelangelo falou o seguinte para aquele que estava interrogando. Ele falou assim, olha, a obra já está dentro da pedra, eu apenas tiro os excessos. Ele falou, a obra já está embutida na pedra, eu apenas tiro os excessos. Isso indica, ele estava dizendo o seguinte, que não era ele que fazia a escultura já vinha pronta, um arquétipo baixava na pedra e ele ia tirando os excessos de tal maneira que aquela pedra tomasse a configuração do arquétipo que estava ali, da forma, né? Então, isso dizendo que tudo isso que a gente vê em termos de pintura, de escultura, vem de cima, do alto, né? Das hierarquias superiores. Um outro fato importante foi o Leonardo da Vinci, sobre o Leonardo da Vinci, né? Eu li um dos livros do Espírita, né? Do Chico Xavier. Tinha um determinado cidadão, cara, num determinado plano espiritual, e ele foi levado num determinado plano espiritual e viu na parede desse plano, aí é o plano astral, o plano mental, não sei dizer, não me lembro. Né? Ele viu na parede justamente a escultura daquela escultura daquela mulher, né? A Mona Lisa? Mona Lisa. Ele viu na parede a Mona Lisa, né? Então ele falou para o instrutor dele nesse plano espiritual, ele falou assim, olha, eu vi a Mona Lisa lá no Museu do Louvre, né? O original no Museu do Louvre. Eu vi o original no Museu do Louvre. Então o instrutor falou para ele, não, aquela que está no Museu do Louvre é cópia desta aqui. Ele falou, não, é o contrário. Aquela que está no Museu do Louvre é cópia essa é a original. Então, o Leonardo da Vinci, evidentemente, entrou em contato com essa original no mundo hiperfísico, né? E copiou e fez a pintura mais famosa, a Mona Lisa é a pintura mais famosa que existe no planeta Terra, né? Mais caríssima, não tem preço que pague essa. Ela está lá no Louvre, envolta lá por uma proteção imensa, né? Bem protegida, né? Porque é uma pintura de enorme valor, né? E é a pintura mais valiosa que existe na face da Terra. Esse adendo que eu queria dar com relação à para a nossa irmã Gil Tomé. E nada acontece por acaso, né, professor? Leonardo da Vinci, né, é italiano, aí ele precisou ir para a França, né? Teve uns problemas lá, colocou a tela, né, no meio, debaixo do braço e foi para a França, né? E hoje está no Louvre, né, Mona Lisa, uma das pinturas mais caras do mundo, né? E também ele foi para a França, né? E diz os entendidos que ele foi recebido pelo rei de França. Ele era muito pobre, ele não tinha dinheiro, né? Durante um certo tempo, ele foi sustentado pelo rei da França, né? E ele levou a Mona Lisa em lombo de burro, viu? Em lombo de burro, né? Ele atravessou os Alpes lá, sei lá, assim, né? E a Mona Lisa foi junto com ele, né? No lombo de um burro, né? Então, agora diz os historiadores que quando ele chegou nesse palácio, fazia muito calor e ele fez o primeiro sistema de refrigeração. Foi feito pelo Leonardo da Vinci nesse planalto. Eu não sei exatamente qual é o sistema que ele usava, né? Ventoinha, não sei lá, um sistema de tubulação, etc., talvez com ventoinha, sei lá, né? Como não existia motor, eu acho que os escravos que ficavam lá, os escravos se revezavam para fazer a ventoinha funcionar. Devia ser assim, não tinha motor elétrico, né? Com certeza eles ficavam girando a ventoinha lá, né? Os escravos, né? Mas aí ele fez um sistema de refrigeração do palácio, assim diz
Os entendidos falam esse respeito. É um gênio também, né? Um gênio da humanidade. E, professor, mesmo no mundo antigo, como também no Renascimento, né, as obras, as esculturas, né, tinham um comprometimento com a perfeição, né? Era uma coisa perfeita, né? Era perfeito. Por exemplo, o Leonardo da Vinci, esses escultores, eu acho que foi justamente esse escultor aí, como é que você falou aí, do Capela Sistina, o Michelangelo. Michelangelo, né? Ele tem uma determinada escultura que, vista de baixo para cima, é perfeita. É perfeito. Mas se a gente olhar de cima, a gente vê que a cabeça da escultura é maior do que devia. É maior do que deveria ser com relação à escultura. Mas ele já fez a escultura para ser observada de baixo para cima. Então, se ele vai de baixo para cima, a cabeça tem que ser maior para ficar na proporção do corpo. Tudo isso ele já previu, né? Uma coisa fantástica. Os escultores de hoje dizem uma coisa fantástica, né? Ele projetou a escultura para ser observada de baixo para cima e manter a proporção entre a cabeça e os quadris, os pés, etc. Será que é o Davi de Michelangelo, professor? Porque a estátua Davi ela é colossal. Se não é a estátua de Davi. Se não me engano, é a estátua de Davi. Ela é enorme. É enorme, então quem está embaixo vai ver na mesma proporção, né? Exatamente. Quem está embaixo olha para cima e vê a cabeça na proporção devida com a parte inferior do corpo. Mas ele já projetou isso justamente para corrigir essa questão da proporcionalidade, né? Essa diferença ótica, né? Diferença ótica. É uma coisa fantástica, né? Inacreditável, né? Deixa eu ver o que a Cíntia colocou aqui. Os clarividentes só podem ver, professor? Os clarividentes veem, evidentemente, o mundo astral, o mundo vital, claro, entende? Mas aí também nós devemos ver o seguinte, olha, eles veem aquilo que está dentro do processo vibratório deles. Sempre esse estado vibratório. Um clarividente que tiver uma vibração muito baixa, não for evoluído, ele vai ver o mundo astral baixo. Ele vai ver o mundo umbral, né? Ele não vai ver o mundo astral superior. Ele vai ver justamente aquilo que a vibração dele permite ver. Porque, como nós dissemos, né, os planos dividem-se em 7 subplanos. Então, o mundo astral, por exemplo, tem o astral superior e o astral inferior, que os espíritas chamam de umbral, né? O astral inferior é um umbral, onde tem as almas não evoluídas, que estão lá num processo bastante difícil, né? Então, a pessoa... É por isso que a pessoa também, quando é clarividente, ela vai ver exatamente aquilo que a sua natureza vibratória lhe permite ver. É claro que um clarividente que não tiver uma percepção, um estado vibratório superior, ele não vai poder ver coisas do mundo superior, do mundo superfície, ele não tem situação vibratória para ver. Ele vai ver coisas dos mundos inferiores. Muito bom, né, professor? Eu só quero deixar um recado. Quem chegou depois do horário, o programa fica gravado lá no YouTube, no canal Conexão 3005, tá? Então, eu sei que tem várias pessoas que têm o hábito de assistir depois, né? Porque a gente vê que as visualizações vão crescendo, mas é muito importante vocês verificarem, porque tem muita coisa importante que o professor falou, principalmente no programa de hoje. Agora que deu horário, professor, eu vou me despedir das pessoas. Eu quero agradecer, né, porque a gente teve um público bom, porque é sábado de carnaval, a gente teve um público bom. Eu quero parabenizar todos aqueles que prestigiaram o programa, que participaram, e desejar a todos um bom final de sábado, um bom final de semana, e quem quiser curtir o carnaval, né, ou na folia ou em casa, né, ou então no YouTube, assistindo os programas do Conexão 3005, fica à vontade. Então, a gente tem o nosso próximo encontro, né, professor, no sábado, né? Sábado, dia 17, né? Isso. Dia 17 estamos de volta, tá bom? Um grande abraço a todos e até o próximo encontro. É com você, Gilberto. Isso aí. Boa noite a todos que estão aí conectados, ficaram com a gente até esse horário.
um bom final de sábado, bom carnaval, divirtam-se, né? A gente vai aqui para o nosso bloco também aqui do Conexão, né? Estamos na folia. E quem vai ficar de folga aí no carnaval, aproveitem, como o Carlos falou, nós temos aí muita coisa no canal, que às vezes a pessoa vê um pedaço, tem outros programas anteriores, tem muito material. Você vê aí, hoje nós estamos no programa de número 92, então assim, dá para você maratonar aí o feriado inteiro, melhor que Netflix, ainda não precisa pagar nada. Então, tem muito material. Quem estiver passando por aí e pela primeira vez, inscreva-se no canal, né? Porque a gente sempre tem alguma atividade diferente, alguma coisa bacana. Você estando inscrito no canal, você recebe a notificação sempre que tem alguma novidade. E na transmissão de hoje, você, por gentileza, né? Se puder, compartilha, manda esse conteúdo aí para algum amigo, né? Para algum colega. Manda para o inimigo também, é bom. Assim todo mundo assiste. Manda para o inimigo. Manda para todo mundo. Manda para o amigo e para o inimigo também. Exatamente. Então é isso. Bom fim de sábado, bom carnaval. E é isso aí. Boa noite, professor. Boa noite, Gilberto, meu irmão Gilberto Cartilha. Boa noite, Carlos Nascimento. Boa noite a todos os irmãos que estiveram presentes aqui. Foi uma honra e uma felicidade muito grande. Luz, paz e amor para todos e fiquem todos com Deus.